Graça e paz, irmãs. Eu estava tão lá no espírito que eu até esqueci de subir. Ai, gente, é muito bom sentir a presença de Deus, né? E eu quero agradecer por essa tarde, pela oportunidade de estarmos aqui. A gente podia estar fazendo tantas outras coisas, né? Mas a gente escolheu estar aqui, adorando ao Senhor, aprendendo da palavra dEle, né? Eu acredito assim, eu penso assim, né, que toda a igreja deveria sentir isso, né? As irmãs podem sentar. Desculpa. Ai, gente, vamos lá. É um privilégio muito grande o nosso, assim, de coração mesmo, porque o mundo vai mal, né, meninas? O mundo vai bem, assim, caminhando para o fim, né? E hoje nós vamos falar sobre as nossas lutas, sobre as nossas batalhas, vamos falar sobre aprender a lutar, e vamos falar dentro desse contexto da guerra entre Israel e Hamas, né? Aquele grupo terrorista. Então, a pergunta que eu faço nessa tarde, para cada coração aqui, e se nós estivéssemos em guerra? E se tivesse acontecendo isso no nosso país? Como é que nós, como igreja, iríamos reagir? O que iria acontecer? Como ficaria a nossa fé? Os nossos questionamentos, as nossas perguntas, né? Até quando, né? Ou o quanto a gente poderia medir da nossa fé? Será que seria o suficiente? Porque a gente vê o tempo todo na Bíblia que a nossa fé é provada. E muitas vezes nós passamos pela fornalha. E é aí que a gente vai ver o refinar do ouro e ver o que sobra, não é? Então, acredito que são nas nossas dificuldades. Nós também temos as nossas batalhas no nosso país, nas nossas vidas, nas nossas casas. Mas já é tempo da igreja começar a ter uma visão mais ampla, enxergar mais longe e ver o que está acontecendo no mundo. E qual é a situação da igreja no mundo, e não somente na igreja local. E também é tempo da gente se questionar, né? O porquê somos uma igreja livre em tempos de perseguição? Porque a perseguição está se espalhando no mundo. E se nós somos uma igreja livre, é porque nós temos uma missão a cumprir. E a igreja lá fora precisa das nossas orações, precisa de cada uma de nós, né? Então, vamos assim, só contextualizar. No dia 7 de outubro, Israel foi atacado pelo grupo terrorista Hamas. Nós vemos o noticiário bem dividido, mas o que a gente entende na realidade, qual é a verdade do que está acontecendo? Nós não estamos vendo uma luta política, nós estamos vendo um grupo terrorista que não está defendendo o Estado palestino, mas tem um objetivo muito claro de destruir Israel. É muito importante que, nesse tempo, a gente conheça muito da palavra e que a gente busque, não só em oração, mas também na palavra e acompanhando as notícias para a gente saber o que está acontecendo. Então, o mundo está vendo as atrocidades cometidas. Nós estamos vendo. Eu acredito que todas estão acompanhando, né, estão sabendo, porque a gente liga a TV e é só disso que se fala. Nós vemos os massacres, os estupros, né, os ataques com mísseis, pessoas sendo queimadas vivas, bebês sendo degolados. Se nós não sentirmos nada, tem alguma coisa de errada com nós. Se nós não estamos chorando as lágrimas de Israel e de outras pessoas que estão sofrendo, dos palestinos também, tem alguma coisa de errada com a gente como igreja. Porque o tempo que a gente está vivendo é muito mal. O inimigo, ele está realmente se levantando e contra a igreja. E a gente tem vários sinais disso, né? Então, qual seria a nossa reação se a gente estivesse vivendo na pele o que eles estão vivendo? Então, a questão aqui, eu acho que não é nem dizer se a gente... e se estivéssemos em guerra? Na verdade, nós estamos em guerra, porque os nossos irmãos estão em guerra. Tanto na Palestina quanto em Israel, há cristãos vivendo nessa situação. E, além dos cristãos, nós devemos orar pelas pessoas que estão sofrendo e também, conforme diz a palavra, orar pelo perseguidor. E aí é que eu pergunto, como está a nossa fé? Porque não é fácil orar pelo perseguidor. Porque Deus criou todas aquelas pessoas que a gente está vendo cometer atrocidades, e Deus
tem um plano na vida de cada uma daquelas pessoas. Então, a gente não pode julgar, porque Paulo era um perseguidor de cristãos e também cometia atrocidades no século I. E ele foi perdoado, e ele se arrependeu. Então, nós vemos várias histórias de soldados terroristas que já se converteram a Jesus. Então, como igreja, nós temos a obrigação de orar por todos eles. Em Mateus 24, versículo 6, diz o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, como igreja, nós precisamos identificar o tempo em que estamos vivendo. Como que a gente pode entender, então, a guerra no mundo físico como um sinal do fim? O que a Bíblia nos ensina? Nós temos que entender que o sinal está relacionado às dores de parto. Então, a questão não é a guerra em si, mas a quantidade de guerra que tem acontecido ao longo dos anos e a intensidade de cada uma delas. Eu acredito que ficou bem claro esse tipo de intensidade, né? O que a Bíblia fala de intensidade? É tudo com mais força. O armamento está mais moderno. A força da maldade, da violência, a forma como as pessoas estão sendo mortas. Eu ouvi um psicólogo judeu falando que ele, em 40 anos de profissão, nunca viu nesse nível. Por quê? Porque os terroristas estão fazendo isso com prazer. Com prazer. Então, não é simplesmente matar por uma causa, mas é sentir prazer na maldade. Isso é muito demoníaco. Então, a intensidade de tudo vai aumentar. Então, a gente vai ver um número maior de guerras, consequentemente, um número maior de mortes. A fome vai aumentar, as consequências da guerra virão, a pobreza, a falta de saneamento básico, e todas as consequências que vêm com a guerra. E isso está aumentando. Talvez fique um pouco difícil para as pessoas que não estão vivendo, não estão no local. Mas nós temos que viver isso em espírito, porque a nossa oração chega onde os nossos pés não podem chegar. Então, orando, a gente realmente sente qual é a condição do mundo. Porque quando a gente ora e a gente sente a presença do Espírito Santo, a gente sente a dor, o choro vem, e é natural no mundo espiritual isso acontecer. Então, nas orações, como a Márcia estava falando, tem acordado de madrugada várias vezes porque ela tem sido incomodada. Quanto mais perto a gente está de Deus e de Jesus, mais a gente vai se incomodar mesmo, não é? Mateus, ainda 24, de 8 a 9, diz o seguinte: tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. A intensidade da perseguição aos cristãos também vai aumentar ao ponto de chegar a todas as nações. Se hoje a gente tem 200 nações no mundo, em média, pelo menos de 70 a 80 já há perseguição aos cristãos. E nos primeiros da lista, a perseguição é severa. No nível do que a gente está vendo hoje, das atrocidades que o Hamas está cometendo, é nesse nível que os cristãos estão sofrendo. Então, não é novidade o que a gente está vendo para quem conhece a igreja perseguida. Porque é isso que se vê. Crianças sendo degoladas, queimadas vivas, meninas sequestradas, estupradas e feitas de escravas sexuais, de soldados terroristas. É isso que a gente tem visto na igreja perseguida o tempo todo. Então, não dá para a gente falar que o que a gente está vendo é novidade, porque, na verdade, isso está se espalhando. Então, vamos falar um pouquinho, vai ser um pouco pesado agora no começo, tá? Porque eu vou falar um pouquinho do cenário, mas depois vai dar uma aliviada, tá? Eu não quero que vocês saiam tristes, mas eu quero que vocês saiam daqui com a fé fortalecida. E saber que Deus está no comando de todas as coisas, apesar do que a gente está vendo, e de ser tão terrível, e de machucar tanto o coração dos cristãos, está dentro do contexto bíblico. O que está acontecendo, na verdade, foi previsto pela Bíblia. E por isso que é importante a gente conhecer a palavra. Não só para que a gente saiba o que está acontecendo, mas para a gente saber também como é que a gente deve lutar nesse momento. Eu vou falar um pouquinho sobre o cenário de guerra.
e os conflitos em curso. Porque, às vezes, a gente vê uma guerra acontecendo e parece que, nossa, faz tanto tempo que não tem uma guerra, mas, na verdade, tem várias guerras acontecendo e elas ficam esquecidas. E essas pessoas que estão sofrendo, principalmente cristãos, não podem ser esquecidos, não podem ficar sem as nossas orações. Daí a importância da gente conhecer o que está acontecendo. Então, a guerra agora que a gente mais vai ouvir falar é Israel e o grupo terrorista Hamas. Mas tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, que já fez 2 anos. Tem a guerra no Haiti, do governo e as gangues. Então, depois que eles mataram o presidente, em julho de 2021, ainda veio um terremoto no mês seguinte. Então, vocês imaginam como que o Haiti está devastado. Mianmar também está em guerra, desde fevereiro de 2021. Então, assim, eu estou falando de guerras que estão acontecendo, que estão em curso já há vários anos. A guerra começou, a gente viu no noticiário, e depois a gente não ouviu mais falar, mas não significa que a guerra acabou nesses lugares. Quem se lembra de Afeganistão e Talibã? Que é uma situação terrível. Então, o que prevalece lá agora é a Sharia, que é a lei islâmica. E depois que o Talibã tomou o governo, e que a gente ouviu falar que foi um susto como esse que a gente está tendo agora, que eles mandavam os cristãos descerem dos ônibus e pegavam o celular de todo mundo. Aliás, mandavam todos descerem dos ônibus, pegavam o celular de todo mundo, e o celular que tinha uma Bíblia instalada, eles matavam a pessoa na hora. Eles perseguiram todos os cristãos de casa em casa, marcaram casa de cristão com um X, então ali não tinha mais abastecimento nem de água, nem de luz, e eles matavam os cristãos nas ruas, nas casas. Os pais, no desespero, deram armas para as filhas, porque eles estavam pegando as meninas a partir de 10 anos para escravas sexuais, e os pais davam a opção para elas: você escolhe quando eles chegarem, ou vocês se matam, ou vocês matam eles. Então, assim, o desespero foi tão grande e não acabou. E, recentemente, teve um terremoto por lá. Então, o que a gente recebe de notícias são de pais que estão vendendo as filhas para escravas sexuais, até de 4 aninhos, em troca de dinheiro para comer, porque eles estão morrendo de fome. E tem muitos cristãos lá ainda. É muito triste. E a igreja permanece viva em todos esses países que estão em guerra. E há cristãos perseverando. E há cristãos necessitando da nossa oração e clamando por aquele povo e orando pelo perseguidor, porque eles têm força para isso. Etiópia está em guerra desde novembro de 2020. A Síria ainda está em guerra civil desde a Primavera Árabe, desde 2011. São 12 anos de guerra. Imagina a situação do país. Iraque, 20 anos de guerra, desde 2003. E Iêmen, tem uma guerra lá acontecendo desde 2014. Então, são 9 anos de guerra. Vou falar um pouquinho sobre os rumores de guerra agora, porque está na Bíblia. Porque a gente ia ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Então, quais são os rumores? O Irã diz ter urânio suficiente para uma bomba atômica. Então, o Irã está todo tempo fazendo ameaças. Rússia diz que tem um míssil, que é o mais moderno agora. O nome do míssil é Satanás II, capaz de chegar até a Lisboa em 9 minutos. A China está sempre fazendo exercício de guerra com vários países. A China tem o objetivo de dominar Taiwan, né? A gente ouve falar, e a qualquer momento pode acontecer também. E a Coreia do Norte diz se preparar para ser a força nuclear mais forte do mundo. O que acontece quando a gente vê esse cenário? Essas nações, elas gastam muito dinheiro, elas esbanjam dinheiro com guerra, e em 2022 foi verificado que o que eles estão gastando superou o que eles já gastaram em outros anos. Então, são 2 trilhões de dólares por ano, investidos em guerra. E enquanto o mundo faz campanhas para matar a fome de crianças e pessoas que estão em países paupérrimos, a gente vê o quanto eles gastam com guerra. Quais são os países que mais investem em guerra hoje? Estados Unidos, Índia, China, Reino Unido, Rússia, Alemanha e França. Então, qual que é o cenário do mundo hoje? Saindo da nossa zona de conforto, das cadeiras que eu já ouvi muitos missionários falando, cada cadeira dessa que a gente senta foi pago com um preço de sangue. A gente precisa lembrar desses cristãos que lutam para que a igreja permaneça viva. E nós, como igreja livre, temos que ser muito gratos pela oportunidade de estarmos aqui,
em paz, em segurança e com tanta fartura de tudo, de alimento, de amigos, de irmãos, de Bíblia, de ambiente, tudo isso que a gente tem, ar-condicionado, né? A gente tem Bíblias de tudo quanto é tipo, e a gente tem essa mordomia ainda, e a gente precisa aprender a administrar. Mas como é que está o cenário do mundo? Os países estão sofrendo com crise humanitária, com a pobreza extrema, falta de alimento, fome, insegurança, doença, o abandono da imprensa, que é muito triste, quando o país e as pessoas caem no esquecimento, sem contar que o mundo passou por uma pandemia, que é um outro sinal. E a gente sabe o que a pandemia causou, né, em todos os países. A gente está com uma crise de refugiados, hoje são 100 milhões de refugiados no mundo inteiro. O aumento do tráfico humano, não sei quem assistiu o Som da Liberdade, mas aquela situação é totalmente real. E está aumentando cada vez mais, e existe no Brasil também. Fora isso, a falta de amor, a falta de Deus e a falta de perspectiva de futuro. Então, o que faz diferença nesse mundo? O que faz diferença num país que vive tudo isso? A igreja. A igreja com a palavra de Deus que não volta vazia. A palavra de Deus é capaz de alimentar até as pessoas que estão morrendo de fome. Muda tudo. Então, o sentido de igreja é diferente, muitas vezes, do que a gente está vivendo. Por isso que a gente tem que abrir o coração para a palavra de Deus, se dedicar mais e saber que cada segundo de vida que a gente tem aqui é uma oportunidade de orar, de clamar e de fazer a diferença. Amém? Amém. Eu tenho alguns vídeos, eu não sei se vai dar para a mídia passar, só um vídeo para poupar vocês. Eu trouxe só um vídeo, que ele é muito rápido, ele tem cenas breves, que vai mostrar a situação hoje de guerra, que a gente está vendo, e depois os outros a gente vai para a parte do fortalecimento da igreja. A gente vai falar como é que vive Israel em meio à guerra, e o que a gente pode aprender com Israel. Não é esse. É o último vídeo. Your reaction to this is this. And your reaction to this is this. You are no longer a human being. We are full of pride. We are proud. Israel will prevail. É breve, mas eu acho que é o suficiente para fazer a gente lembrar do que essas pessoas estão sofrendo, né? Eu confesso que a parte das crianças mexe muito mais comigo. Todas. Aquela menina que aparece com a calça toda ensanguentada, inclusive, porque faz a gente lembrar o quanto a mulher é vulnerável em meio à guerra, né? Eu não gosto nem de imaginar, mas essas cenas de estupro mexem muito com a gente, né? E a parte das crianças, eu acho que é uma coisa muito covarde, né? E faz a gente perceber o quanto que a fúria do inimigo está se manifestando no nosso meio. E a gente pode perceber até no nosso meio, até aqui que a gente não está em guerra, a gente está vendo o que está acontecendo. A maldade, coisas que a gente nunca imaginou ver na TV. A gente que vem, né, de várias décadas, né, a gente não precisa ficar confessando a idade, né, mas a gente vem de uma época em que existia censura, que criança tinha que dormir às 10 e o resto que passava de programação não era conveniente para as crianças assistirem, não é? Hoje não tem mais isso. Hoje a censura, ela vai contra o bem. Quem é censurado hoje é quem fala a verdade. Quem é censurado é quem fala de Deus, quem fala de Jesus. E a coisa realmente mudou. E a palavra nos diz o quê? Que as pessoas iriam trocar, né, o bem pelo mal. Então, assim, o que é bom é visto como mal, o que é mal agora é visto como bom, o certo pelo errado, o justo pelo injusto. E assim a gente está vendo as trevas tentando prevalecer sobre a luz.
Mas nós não podemos nos calar, porque a luz sempre vai ser mais forte do que as trevas. Então, o que a gente aprende com essa guerra é que é um tempo de erguer a voz e falar da palavra de Deus, e falar a verdade e não se poupar. Porque muitas vezes a gente fala assim, não vou assistir, vai doer. É para doer, porque Jesus, ele sentiu as dores até a última gota de sangue. Então, por que a gente vai querer se poupar? Não posso ver, vai me fazer mal. Não, é para ver mesmo. Eu acho importante, porque é a verdade que vai nos libertar. Inclusive, é a verdade que vai nos tirar da zona de conforto. É a verdade que vai nos dar força. Porque esse tipo de cena faz com que a gente ganhe força em Cristo, porque a força não é nossa. A força que vem é do Espírito Santo para que a gente possa lutar. Então, não é complexo, é simples. O que a gente tem que fazer é dar a cara a tapa e parar de se esconder, porque nós somos cristãos. E nós conhecemos o começo, o meio e o fim da história. E quem vence no final? É o bem, é a luz, é Jesus, é a justiça. A gente sabe o que vai prevalecer. Mas enquanto a gente está vivendo esses tempos difíceis, é preciso sabedoria. Eu quero falar um pouco sobre a parte profética. Muita gente pergunta, mas isso que está acontecendo está na Bíblia? É profético? Eu vou falar um pouco o que eu penso sobre profecia. A profecia, ela é progressiva. Então, nada vai acontecer de repente. Quando a gente vê como sinal a guerra, por exemplo, a guerra acontece desde que Jesus falou das guerras. Sempre aconteceram as guerras. Mas são as dores de parto. Elas vão acontecer com mais intensidade. É assim que a gente deve entender. Então, eu penso assim, mas Jesus já vai voltar? Jesus já está voltando. Se a profecia ela é progressiva, cada dia que passa, Jesus está mais perto. Eu penso dessa forma. E assim com todas as demais profecias, tudo já está acontecendo. A questão é a gente estar sempre de olho. Antigamente, a gente falava assim, a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Mas como a gente não lê mais jornal papel, então, é o celular na outra mão, para a gente ver o que está acontecendo e se a gente está chegando perto desse tempo. E eu acredito que sim. Então, vou compartilhar o que eu li de alguns pastores, o que eu ouvi de alguns pastores sobre a guerra, né, que aconteceu agora em Israel. A guerra marcou o início de uma nova época na profecia bíblica. Isso que dizem alguns pastores, e que eu confio neles. Houve um rompimento no mundo espiritual. A guerra em Israel mexeu com o relógio profético. Então, muitas coisas daqui para frente a gente vai ver acontecer. Eu não sei quem acompanhou, mas no dia 31 de outubro, que vai ter agora a comemoração do Halloween, e eles anunciaram que os satanistas do mundo inteiro, pela primeira vez, vão se reunir para pedir para que entidades, no palavreado deles, que se abra um portal para que mais entidades entrem. Então, a gente está vendo o mundo das trevas se movendo. Se a gente lê lá em Apocalipse, quando a gente fala do poço do abismo, né, eu entendo que dali são demônios vindo para a terra. Então, assim, é tudo no controle de Deus, não é? Tudo profético. A gente sabe que as coisas vão piorar e que vai ter um tempo em que o inimigo vai ter mais liberdade de trabalhar e vai ter mais fúria. Por quê? Porque o tempo dele está encurtando. Então, há pressa. Há pressa de resgatar, no caso deles, né, de roubar as almas, enquanto a igreja precisa lutar para resgatar, para Cristo. Então, vai ser um tempo de intensas guerras espirituais. A gente sabe que os judeus estão aguardando a construção do terceiro templo. Por enquanto não é possível, porque tem uma mesquita no lugar, mas aquele templo já foi destruído 2 vezes e se fala num terceiro templo. Então, os judeus têm tudo isso já preparado. Todos os utensílios, os sacerdotes que vão trabalhar, os materiais. Então, a gente está vendo esse desenrolar. Já existe, e a gente está vendo, uma agenda anti-Deus do anticristo, que já está sendo encaminhada. Então, a gente está vendo as ideologias. A gente vê, inclusive, cristãos sendo enganados por essas ideologias e dizendo que está tudo bem, agora o tempo é assim, então está bem. O homem quer virar mulher, está tudo bem. Né? É o tempo que a gente está vivendo. A mulher quer virar homem, horas. Né?
Está aí os tratamentos hormonais, está aí as cirurgias de gênero. Então, tem cristão aceitando esse tipo de coisa, achando ser normal, por falta de conhecimento bíblico. Isso não é normal. Então, a gente está vivendo um tempo de desordem, de desobediência à palavra, idolatria, egolatria. Cada vez mais as pessoas querendo ter razão, cada vez mais as pessoas querendo tudo para si. É tudo do meu jeito, é como eu quero, tudo eu, não é? Então, fazendo um resumo dos sinais de Mateus 24, só para a gente conferir se a gente está vendo esse tipo de coisa acontecer e se isso está se desenrolando. O primeiro é falsos cristos, guerras e rumores de guerra. Nação contra nação e reino contra reino. Qual que é a diferença aqui? Na nação, a gente tem um governante, um país, um povo, né, uma sociedade. Já o reino tem vários exemplos de reino. Por exemplo, o Império Romano era considerado um reino, não uma nação. Não é? O Talibã, o Hamas, eles se consideram como se fosse um reino. Por quê? Eles têm ali uma ideologia diferenciada, é a jihad islâmica. Então, é a Sharia, é a lei deles, é completamente diferente de uma nação. Então, tudo isso, quando a gente fala de reino contra reino, imagine esses reinos do mundo contra o reino de Deus. E o reino de Deus prevalece. Fomes, terremotos, perseguição e ódio aos cristãos, traição entre as pessoas, aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Falsos profetas realizando sinais e maravilhas, talvez a gente veja isso acontecer mais para frente. O evangelho sendo pregado em todo o mundo, a gente está chegando lá. Depois virá o sacrilégio terrível no lugar santo e depois a grande tribulação. Então, quando tudo isso estiver acontecendo com mais intensidade, num período de tempo sempre mais curto e simultaneamente, Jesus estará às portas. E a gente vê as coisas acontecendo, como os terremotos. A gente teve 3 só no ano de 2023. Então, foi mais intenso do que 2022. E, de repente, a gente vê mais uma guerra estourando. 2022, a gente viu da Rússia e agora, de repente, Israel. Então, realmente, o espaço de tempo está cada vez mais curto. E como é que a gente tem que se posicionar diante disso? Em primeiro lugar, buscando conhecer a palavra de Deus, né, o que Deus diz sobre as guerras, o que Deus diz sobre Israel, porque existe um plano diferenciado para Israel, um plano para a igreja e um plano para os gentios. É errado quando a gente fala que nós somos o Israel de Deus. Dependendo muito do contexto, a gente não pode falar esse tipo de coisa, porque Israel vai ter um tratamento diferenciado da igreja. A igreja reconheceu Cristo como Messias e Salvador. Os judeus não reconheceram. Então, o tratamento vai ser totalmente diferenciado. Então, a gente precisa conhecer os tempos e orar pela paz em Israel. Salmo 122, de 6 a 8, diz o seguinte: orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Então, o que a gente aprende com a guerra? Que a gente precisa identificar o tempo que a gente está vivendo e a gente precisa lutar. Nós também estamos em guerra, porque os nossos irmãos estão em guerra. Então, nós temos que orar pelos nossos irmãos. Vou falar uma coisa interessante que aconteceu, a data em que aconteceu essa guerra em Israel. Após 50 anos da guerra de Yom Kippur, que aconteceu do dia 6 ao dia 26 de outubro de 1973. Então, Israel foi atacada na mesma ocasião, comemorando a mesma festa, que é considerada a mais importante do calendário judaico. Então, assim, nada é por acaso, tudo é feito com bastante organização por parte do inimigo. Na ocasião em que Israel foi atacado, quem atacou foi Egito e Síria, foi contra Israel. O que significa Yom Kippur? Essa data significa o dia do perdão. É uma data muito relevante para os judeus. Então, todos os judeus estavam comemorando quando foram atacados. Por isso, estavam despreparados. Embora
acho que umas 2 semanas antes de começar as festas, eles já tinham recebido vários alertas e várias ameaças de que haveria vários ataques. Só que ninguém imaginou que seria nessas proporções, né? No dia de Yom Kippur, na antiguidade, era o dia que o sacerdote entrava no Santo dos Santos. E para nós, o que significa Yom Kippur? Representa o perdão através do sacrifício de Jesus. Amém? Então, para vocês entenderem como é importante a gente conhecer a palavra e as festas bíblicas, porque tudo o que acontece de mal no mundo, se você for procurar, tem a ver com as datas das festas bíblicas. É errado quando a gente fala as festas judaicas, porque, na verdade, são festas bíblicas. Então, no mínimo, nós, como igreja, deveríamos ter pelo menos o conhecimento do que significa cada festa que Israel está comemorando. Por quê? Porque está na Bíblia, porque era um mandamento de Deus. Então, se a gente começar a entender cada festa bíblica, a gente vai entender também o que acontece por fora, o porquê tem tantos ataques ferozes assim, não é? Então, esse é um momento, para nós como igreja, de empatia, de compaixão, de oração, de humildade, né? E reconhecer que nós estamos nessa situação hoje, mas que a gente precisa se envolver mais com o que está acontecendo com outras nações, com o que acontece em Israel e com o que acontece com os nossos irmãos ao redor do mundo. Gostaria de propor para vocês agora um momento de reflexão. O que é a guerra para você? O que é a sua luta? Qual é a sua luta nesse momento? Quando a gente fala de guerra mesmo, que a gente está vendo, a gente vê explosão, ataque covarde, violência, todo tipo de maldade, as mortes e as perdas, a destruição, o medo e o choro, os gritos desesperados. Mas eu gostaria de mostrar o outro lado, que enquanto a gente está vendo tudo isso acontecer, também tem oração. E a proposta é que a gente faça parte disso. Parte da oração e do clamor. Senhor, que haja paz em Israel. Senhor, visita essas famílias enlutadas. Senhor, dá conforto para cada coração. Assim como a gente ora pelos nossos, que a gente possa orar por cada um deles, porque a gente está vendo o rosto das pessoas, o rosto das crianças, o rosto das mulheres, o rosto dos soldados. São pessoas reais. A gente está olhando para eles e a gente precisa orar por eles. Em meio à guerra tem adoração a Deus. Em meio à guerra há pessoas ajudando, tem médicos socorrendo, tem gente trabalhando duro e essas pessoas também precisam de oração. Então, que a gente tenha esse olhar diferenciado para observar a guerra por outros ângulos também. Não só por esse ângulo do terrorismo e tudo que está acontecendo, mas que a gente tenha esse olhar compassivo, esse olhar de amor. Que a gente também entenda que depois da guerra vem a reconstrução, vem a restauração, vem o refrigério. O templo foi destruído 2 vezes e ele vai ser reconstruído novamente. Porque é esse o objetivo de Israel, então haverá reconstrução e haverá restauração. E Deus vai consolar os corações. Então, que a gente entenda, o que a guerra gera? No mundo físico, ela gera fome, sede e fraqueza. As nossas guerras, as nossas lutas, também espirituais, geram em nós fome, sede e fraqueza. Então, a gente precisa do quê? Do alimento, que é a palavra de Deus, da fonte de água viva para matar a nossa sede, e na nossa fraqueza a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa clamar ao Senhor nesse sentido. Senhor, me ajuda nas minhas batalhas, mas eu também quero fazer parte da batalha dos meus irmãos. Eu também quero lutar e pelejar pelos meus irmãos. Me dá força, me dá sabedoria, me dá entendimento. Em Amós 8:11, diz: Eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E quando a palavra diz, mas como eu ouvirei se não há quem pregue? Então que cada uma de nós possa erguer a mão e falar, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para pregar a tua palavra, eu estou aqui para falar a verdade e para fazer a diferença. Isaías 26:9,
A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Agora eu quero falar sobre a força dos israelitas. Eu trouxe 3 vídeos para a gente ver o que está acontecendo lá, além da guerra. Que a gente possa ter esse olhar nas nossas vidas e nesse contexto de mundo também. Israel, nos lugares onde não estão sendo atacados, eles estão se reunindo, eles estão cantando o hino deles, eles estão adorando a Deus. Tem um vídeo que o título é Quem acredita em Deus não tem medo. Então, na guerra, é onde se revela o forte, o fraco, o justo, o injusto, o bom e o mal. Nas nossas dificuldades, é que a gente vai ver os cristãos que serão revelados. Então, que a gente entenda a dificuldade como uma oportunidade de melhorar. Uma oportunidade de fazer o bem. Uma oportunidade de estender a mão nas nossas dificuldades. Quando a gente vê uma irmã chorando, uma irmã com dificuldade, que a gente sempre tenha um abraço, uma palavra e muito amor. Um café e um bolo também faz parte, né? A gente precisa disso. A gente precisa dessa proximidade, a gente precisa se abraçar mais, a gente precisa desabafar mais, a gente precisa colocar para fora o que a gente sente, porque nós estamos numa comunidade cristã. Nós não somos individualistas. O cristianismo é diferente. A gente não pode entrar aqui de um jeito e sair igual. A gente tem que sair fortalecida. Porque como que a gente sempre fala, eu fico feliz, né, como diz o salmista, quando vou à casa do Senhor. Então, se a gente chama esse lugar de a casa do Senhor, que é quando a gente se encontra como irmãos, como soldados de Cristo, para se preparar para as lutas lá fora, que a gente possa sentir esse amor no nosso meio. Que a gente possa se abraçar mais. Eu vou pedir para o irmão colocar, então. São 3 vídeos, né? Independente da ordem que ele colocar, em cada vídeo a gente vai fazer um comentário sobre o que está acontecendo lá. Nesse vídeo eu fiquei imaginando, né? Na pandemia a gente viu muitas cenas assim, quando as pessoas não podiam sair de casa e ficava na sacada, né, nos apartamentos e cantando, e eu fiquei vendo, né? Eles em guerra, cantando o hino de Israel e sofrendo, porque Israel é um povo muito unido, muito amoroso, muito alegre, muito festeiro. E vendo tudo o que eles estão vendo acontecer com o povo deles, às vezes eu fico imaginando, e se tivesse acontecendo no Brasil? E a gente estivesse cantando o hino nacional e cantando os louvores a Deus, para quê? Para buscar força. É essa força que eu gostaria que vocês vissem nos judeus e que possa servir de inspiração para nós. O outro vídeo.
Irmãos, o que a gente aprende vendo um casamento em meio à guerra, né? Um soldado que vai para a guerra e não sabe se vai voltar. Uma noiva que nem teve tempo, né, de preparar um vestido, tá só com um buquê. E nessa simplicidade toda, eles encontram alegria, a alegria do encontro, do amor, né? Então, nessa simplicidade, estava ali os familiares abraçando, tirando algumas fotos. E, enfim, é como quem diz, a vida continua. Então, assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o que a gente deve fazer, seguir a nossa vida com o mesmo amor, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E muitas vezes a gente exige tanto, não é? Sendo que a gente pode também viver na simplicidade. A gente pode facilitar a vida. Então, quando eu vejo cenas assim de guerra, eu até lembro que a minha avó sempre contava que minha avó casou em meio à guerra também. Então, assim, não teve vestido, não teve festa, não teve bolo, não teve música, teve barulho de bombas. Então, às vezes a gente fica pensando, será que a gente não exige demais? Será que a gente não complica demais a vida? Porque a gente vê até os detalhes, né? Uns copinhos assim com algumas velas dentro para fazer o caminho dela, um plástico branco para ela entrar. E eles estavam felizes, apesar de tudo. E às vezes a gente vive com tanta complicação, né? Tem que ser assim, né? Tantos detalhes. E a gente pode simplificar a vida, né? E um último vídeo vai mostrar, eu não sei se qual dos dois que veio, tem um que são estudantes judeus e americanos cantando juntos, e tem um outro que é de soldados que estão cantando com uma Torá nas mãos. Sem palavras, não é? As bombas, né? Os mísseis chegando, aquele domo de ferro, né? Combatendo, e eles cantando alegremente, e a gente sabe que eles estão cantando para o Senhor, porque são soldados judeus. Justamente essa inspiração, né? O que eu venho trazer hoje é para que a gente aprenda a lutar as nossas lutas, que a gente tenha esse olhar de ver que as pessoas estão vivendo fisicamente nessa dificuldade, e a gente não está vivendo nessa dificuldade, e a gente pode pegar os nossos problemas e louvar a Deus no meio do problema, que é quando mais a gente mostra o que é ser cristão, é quando mais a gente mostra o que é a força do Evangelho na nossa vida, o que é ter Jesus. Essa é a diferença. E muitas vezes a gente fica cabisbaixo por tão pouco, não é? Eu sei que é difícil, mas às vezes a gente reclama, a falta de um trabalho, de um emprego, é o carro, enfim. Começa a pensar nos seus problemas agora e compara com um país em situação de guerra e começa a pensar, será que é tão difícil assim louvar a Deus em meio às dificuldades, em meio ao que a gente chama às vezes de tribulação, que nem é tribulação? É difícil, a gente chora, mas a gente precisa se erguer, a gente precisa levantar, porque a força de Jesus traz isso para nós. O Espírito Santo que vive em nós nos dá esse poder de louvar a Deus em meio às dificuldades. Mesmo que a gente esteja chorando, mas a gente pode sorrir e falar, eu sei que eu vou vencer, porque Jesus disse que eu teria aflições, mas Ele venceu o mundo, e eu também vou vencer essa dificuldade, essa depressão, esse problema, esse momento de desemprego, o problema do relacionamento, a tristeza por causa de algum filho que está longe do Evangelho. Enfim, qual que é a sua dor nessa tarde? O que você está sentindo? O que te incomoda? Qual que é a sua luta? Qual que é a guerra que você tem travado na sua vida? Que Deus te dê força, em nome de Jesus, para guerrear como um bom soldado de Cristo. Que você saiba que você tem a armadura de Deus. Você não está sozinha, você tem outros soldados ao redor, nós estamos aqui unidos como igreja. Nós somos igreja nesse momento. A palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali Ele estaria no nosso meio. Então, Jesus está aqui no nosso meio agora, contemplando o que está dentro do seu coração, o que está dentro do seu pensamento agora, o que você está pensando. Não, mas eu não consigo. Sim,
você consegue, em nome de Jesus, você vai vencer essa guerra. Tem mais um vídeo, eu não sei se veio, mas é o vídeo dos estudantes judeus. Eu queria saber se dá para passar ele por último. Ou não veio? Eu acho que não. Mas se eles encontrarem lá e conseguir colocar... Não, tá bom. É um vídeo muito bonito também, que mostra eles no Muro das Lamentações, todos abraçados e cantando agora, por esses dias, em meio à guerra. Então, quando a gente estiver aqui na igreja, e quando a gente estiver fora dela também, sendo igreja lá fora, fazendo a diferença nesse mundo, que a gente possa sentir esse abraço de cada irmão, né? Quando a gente está aqui louvando, que a gente possa sentir o poder do Espírito Santo no nosso meio e saber que esse louvor está sendo ouvido no céu. Porque quando a gente está conectado com o reino de Deus, aqui na terra passa a ser um pedacinho do céu. Isso é o céu para nós, a presença de Deus na nossa vida. Isso é o céu, aquela alegria, aquela presença de Jesus dentro de cada um de nós. Então, que a gente venha ter essa liberdade no nosso meio, de falar sobre as nossas lutas, de consolar umas às outras, de vencer a guerra juntas. Então, quando nós choramos juntas, nós também vamos ter o tempo de comemorar juntas as nossas vitórias. Amém? Eu gostaria que vocês dessem as mãos nesse momento para a gente fazer uma oração. Pedir a Deus para que derrame do Espírito Santo dele, do nosso meio. Que vocês apertem forte a mão da irmã que está do seu lado. E saiba que você não está sozinha. Que vocês possam falar isso umas para as outras. Você não está sozinha. Conta comigo. Amém? Glória a Deus. Quando nós estamos assim, unidas, nós ficamos mais fortes. A nossa fraqueza vai embora. A gente sente a força do Espírito Santo no nosso meio. Essa união. Isso é ser igreja. Amém? Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, nessa tarde, o Senhor entre com provisão na vida de cada irmã, Senhor, cada dor, cada ferida, cada problema que elas trouxeram, Senhor, cada doença, Senhor, cada mau pensamento, cada lágrima que elas derramaram, Senhor, colhe nessa tarde em nome de Jesus, transforma esse lugar. Senhor, abençoa a IBC como igreja. Em nome de Jesus, abençoa a liderança, Senhor. Usa cada vida nesse lugar para que o teu reino, Senhor, prevaleça. Senhor, que tenhamos os olhos espirituais abertos. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos fortaleça. Senhor, nos dê visão de águia. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que os teus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, Pai. Os teus planos são maiores que o nosso e o Senhor nunca saiu do controle. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá essa confiança. Em nome de Jesus, Senhor, que sejamos firmes, mulheres fortes, que possamos reconstruir lares, que façamos a diferença, Senhor, em todo lugar onde os nossos pés pisarem, Pai. Que a nossa mão possa abençoar, Senhor, que a gente possa levar os teus milagres para todos os lugares carentes, Senhor, do teu Espírito. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, eu te agradeço, eu creio na tua presença nessa tarde, e eu sei que o Senhor está nos fortalecendo através do sangue de Jesus. Muito obrigada, Pai, que a gratidão prevaleça no nosso meio, Senhor, que possamos ver todas as dádivas, todos os presentes que o Senhor tem enviado a nós, Senhor, todos os recursos, em nome de Jesus, que possamos usar esses recursos para o teu reino. Pai, em nome de Jesus, que cada mulher aqui saia vitoriosa, que cada guerreira desse lugar, Senhor, saiba que já venceu no poderoso nome de Jesus. Eu te agradeço e te louvo nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.